Êxodo capítulo 7, a partir do versículo 10. Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus vara ao cajado, e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. Versículo 11. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Olha lá, versículo 12. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e estas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles, os cajados, que haviam se transformado em serpente. Contudo, o coração de Faraó se endureceu e ele não quis dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha ordenado. Aqui não é nenhum truque, aqui não é nenhuma mágica. O texto é claro. O Faraó mandou, quando viu aquele sinal, quando Moisés joga o cajado e se transforma em serpente, ele manda chamar os sábios, aqui diz feiticeiros e os magos. Feiticeiro, sábio, feiticeiro, mago. Olha lá. E os magos fizeram a mesma coisa que Moisés fez. Por meio das suas ciências ocultas, eu estou aqui na revista e atualizada. Pegue a sua Bíblia. Eu fui consultar todas as versões que eu tenho disponível de Bíblia, que eu tenho bastante. Todas dizem que eles fizeram o mesmo. Não diz que foi uma mágica, um truque. Não diz que foi uma manipulação, vamos dizer assim, da visão dos presentes, para eles pensarem que estavam vendo e não estavam vendo, não. Eles fizeram. Está aqui diz, olha o versículo 12. Cada um deles jogou, dos magos do Egito, jogou ao chão uma vara, e estas se transformaram em serpentes. Acontece que o poder de Deus é sempre maior, né? Ele é soberano, ele é o todo-poderoso, o onipotente, eu creio nisso, o Senhor dos exércitos. Mas eu não vim exaltar o poder das trevas, mas eu vim alertar, como eu tenho alertado aqui na igreja, e agora estou alertando nesse canal para você, que esse vídeo está chegando, que Satanás não se expulsa, não se luta contra o reino das trevas, como alguns pastores ficam até fazendo chacota. Um dia desse eu vi um pastor dizendo que se ele vê uma pessoa endemoniada, ele dá tapa no bumbum. Outro diz que expulsa demônios com peão roxo, pisa de peão roxo. Cuidado, meu amigo. Talvez você já esteja debaixo do pé dele e não está percebendo. Olha aqui a Bíblia mostrando para nós o poder das trevas. Aqui, o poder das trevas se manifesta de uma forma que há uma transformação da matéria. Há uma transformação e um sinal no mundo físico. No mundo físico, não é só no mundo espiritual. O poder é canalizado do mundo espiritual. Mas os magos fazem a mesma coisa. Você já parou para pensar nisso? E não é só o cajado, não. Aqui vai falar, no mesmo capítulo 7, nós estamos lendo o capítulo 7. No versículo 22, é transformado água em sangue. Todo o rio Nilo é transformado em sangue. E eles pegam a água e fazem a mesma coisa. No capítulo 8, no versículo 6, Deus manda Moisés toca com a sua vara e sobe rãs dos rios. Vem rãs, começam a aparecer rãs na terra do Egito. E a mesma forma, o mesmo sinal eles fazem. Quando parte para os piolhos, né, aí é que não acontece mais. Porque aí mostra o confronto das trevas com o poder de Deus, né? É claro que Deus está sempre acima e não vão suportar, como lá na frente vai dizer, que os magos já não suportavam mais ficar na presença de Moisés. Agora, quem era Moisés? Quem são esses ministros que no embate, que nessa luta, nesse confronto espiritual conseguem ficar de pé? Esses ministros hoje envolvidos em políticas, esses cristãos que Deus tem chamado, que vivem uma vida mundana, materialista. Olha como Moisés vivia. Era um homem que vivia no monte, na presença de Deus. Olha no Novo Testamento, eu lembrei aqui do texto de Atos 6, quando a Bíblia vai mostrar que houve aquela disputa, já aquela contenda, aquele desentendimento entre as viúvas, né? Viúva do povo que vivia ali, nasceram ali em Israel, e da viúva dos israelitas que tinham nascido fora, né? E estavam ali por ocasião da igreja crescendo, e aquele povo ali, né? E começaram a brigar. Está lá em Atos 6, a partir do versículo 1.
Então, Pedro tem uma palavra importante naquele momento, que serve para nós, pregadores, pastores, você que é bispo, apóstolo, você irmão que foi chamado pelo Senhor, um cristão ativo, um cristão que se sente chamado para fazer a obra do Senhor na terra. Aquele é um exemplo para nós. Pedro chama com os apóstolos, a escola apostólica, os líderes da igreja, e dizem assim: vamos ungir, consagrar diáconos, meus amigos, meus irmãos, porque nós não podemos nos deter, ficar aqui ocupados, distribuindo alimentos, servindo mesas nessa prática. Isso aqui é importante? Sim, mas nós, como líderes, temos um chamado que está acima dessas coisas. Vamos eleger 7 homens cheios do Espírito de Deus, cheios de fé, de bom testemunho, os diáconos. Nasce ali o ministério de diácono, que alguns chamam de ministério local. E Pedro diz assim: nós vamos perseverar na ministração da palavra e na oração. Nós nos deteremos, nós ficaremos aqui na oração e na palavra e oração. Ficaremos aqui nessa batalha espiritual para prover o alimento para vocês. A guerra é grande. Olha o que Moisés enfrenta. Olha o que Moisés está enfrentando aqui na sua vida. Aqui, ó. Olha o que Satanás, através desses sábios, feiticeiros, bruxos, consegue fazer na mente do faraó, que endurecia o coração do faraó. E como o faraó era manipulado por esse poder maligno, e ele era o chefe da nação, ele acabava influenciando toda a nação. E olha a dificuldade que Deus tem para tirar aqueles costumes egípcios, aquela malignidade, aquela bagunça que era a mente e o coração do povo de Deus vivendo no meio daquela cultura, o tanto que influencia. E é esse o objetivo de Satanás. Influencia o mundo e quer influenciar a igreja do Senhor, e está influenciando muita parte delas, os noticiários. O que você tem visto comprova que isso é verdade. Você tem visto igrejas com práticas as mais terríveis dentro dela. Você hoje tem dificuldade de ligar uma rádio, de assistir um programa de TV, de ir a uma igreja e ouvir uma palavra de Deus para a tua vida. É verdade ou não é? Agora eu quero continuar aqui, senão a gente vai colocar uma coisa na frente da outra. Eu pergunto para você, isso aqui ficou registrado para quê? Para que Deus permite isso ficar registrado? Outra pergunta. Satanás, com seus magos, seus instrumentos que agem aqui na terra, ele recolheu todos? Não existe mais. Não, pastor, isso aí foi só no tempo de Moisés. Isso aí foi só no tempo do Egito. Morreram no Mar Vermelho. Todos eles lá no Mar Vermelho, pastor. Acabou, glória a Deus, agora é só festa. Né? Como uns dizem agora, Jesus pagou o preço. Né? Não, Jesus já pagou o preço, agora é só festa. Não tem mais que jejuar, orar, buscar, congregar, buscar o Senhor, se envolver nessa guerra, se preparar para ela. Como dizia meu sobrinho, né? A vida não é um parque de diversões. A vida é um campo de batalha. Paulo diz isso em Efésios 6. Já vou citar aqui para você. Paulo diz: nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim. Ele está dizendo: eu não vou lutar contra pessoas. Eu não vou lutar contra essas pessoas que se levantam contra a igreja, mas contra o poder que age através dela, que Satanás se utiliza desses instrumentos para atacar a igreja, para manipular o mundo, para contaminar o mundo com a sua cultura, tradições, pensamentos e práticas, tudo no avesso, vamos dizer assim, no contrário da vontade de Deus. Aí eu pergunto, Satanás recolheu? Satanás, olha, não, eles foram todos presos, pastor. Jesus venceu todos, né? Acabou tudo, né? E no ministério de Jesus, os demônios não continuavam se manifestando? No ministério dos apóstolos não continuavam se manifestando? Nos dias de hoje não continuam se manifestando? Os principados, as potestades dominando, olha a cultura que impera, olha como está esse país. Como disse um certo senador, me parece que o Cristóvão Buarque, um dia citou isso numa das reuniões, eu não me lembro, numa CPI, eu não lembro onde ele disse. Faz tempo isso ele disse. O Brasil, meus amigos, virou um verdadeiro botequim. O Brasil virou um verdadeiro botequim. E esse botequim está entrando nas igrejas, viu? Em algumas. Porque tem pastor que já está dizendo que bebe cerveja, bebe cachaça,
fica bêbado de vinho, fazem programa bêbados, não tem nem vergonha de fazer programas bêbados, ensina o povo que não faz mal beber, que pode fazer tudo, trocar de mulher, ser gay, ser homossexual, lésbica, pode tudo. Tudo é Satanás entrando nessa cultura cristã, aos poucos invadindo, se utilizando desses líderes, manipulando a mente, primeiro derruba e a pessoa não tem força mais de pregar contra, e alguns se calam, e outros ele muda a mente e começa a justificar as práticas. Está aí as igrejas agora gay, pastores e pastoras que deram frutos no reino de Deus, foram instrumentos de Deus, agora dizem que Deus é amor, só quer um coração, amor. E aí onde está a sua palavra? Onde estão os mandamentos claros? Onde estão? Como nós vamos ficar diante do posicionamento de Deus, que é santo, e disse para nós sermos santos como Ele? Eu sei que a gente não é perfeito na sua totalidade, mas estamos num processo. Temos que ir reconhecendo os erros, temos que ir reconhecendo quando falhamos, quando não alcançamos o nível da santidade que Deus está nos chamando, e para pedir perdão, não justificar. Isso tudo é uma cultura maligna. Talvez eu vou ter que fazer esse vídeo em várias partes, porque vai ficar grande. Agora lá, eu pergunto para você, esse povo aqui, não há mais essa guerra de manipular o mundo físico? Se você já ouviu um testemunho de um ex-satanista, Rebecca Brown, nos Estados Unidos, lá, o que ela recebe de crítica, que ela fala de satanismo de alto nível, de manipulação das instituições, que eles estão controlando tudo, né? O Daniel Mastral, aquele Ribas, e tantos outros que falam, né? O Ricardo Ribeiro, o apóstolo Ricardo Ribeiro, e tantos outros que falam. Se eu não falei de ti, meu irmão, me perdoa, mas eu não veio aqui na memória, mas tem tantos outros que escreveram, que falam. Quando eles falam dessas coisas, não estão dizendo que eles são doidos, que tudo é fantasia, que tudo é vamos dizer assim, uma criacionice, criação da mente deles. Não, que é isso, né? Mas e aqui? Como é que a gente vai ver isso aqui? Como a gente vai explicar isso aqui? Como a gente vai conseguir explicar isso aqui? E os magos fizeram a mesma coisa. Como é que diz a tua Bíblia? Então esses magos não fazem mais, não existem mais. Satanás deixou. Olha, irmão, Satanás deixou. É assim? Irmão, olha o que a palavra está dizendo, por que está registrado para nós? Aqui são exemplos. Eu sei que nós vivemos uma nova aliança. O nosso compêndio doutrinário, né? Os termos da prática de vida está no Novo Testamento, é a nova aliança em Cristo. Mas aqui estão os exemplos. E aí Paulo vai falar dos principados, das potestades, e ele chega ao ponto de dizer, quando ele escreve aos Tessalonicenses, e ele vai dizer aos Tessalonicenses, eu quis ir aí não só uma vez, mas duas, mas Satanás me impediu. Satanás conseguiu colocar um bloqueio, ele não disse como foi, mas bloqueou. Eu quis ir aí, e não só uma vez, mas duas, mas ele me bloqueia. Está escrito. Como é que nós vamos aplicar uma exegese, nos textos, nas palavras, né, nas construções das frases, ou uma aplicação da hermenêutica para mudar isso? Como que nós vamos entender? A guerra existe, meu amigo. A guerra é espiritual. E essa vida descomprometida que muitos estão vivendo, essa vida light, esse evangelho social, esse evangelho do pode tudo, que não tem renúncia, você pode viver, você tem liberdade para viver. Só tem uma coisa, você não tem poder para enfrentar esse mundo caído. Eles vão manipular a tua mente, teu coração, daqui a pouco tu está enfiado, atolado no pecado e nas baboseiras de Satanás sem perceber. E chamando os que estão vivendo para Deus e se consagrando de fanático, como Jeremias foi chamado de fanático. Eu vou colocar esse texto aí. Jeremias foi chamado de fanático. E aí, aquele texto que Jesus diz lá também, quando os apóstolos não conseguiram expulsar, que ele foi para o monte com Pedro, Tiago e João, lá no Mateus 17, se não me falha a memória, no monte da transfiguração, quando ele desce da briga, porque os apóstolos não conseguiram expulsar. E aí? E ele diz lá para eles, olha, esta casta não sai senão com jejum e oração. Oração e jejum. O que Jesus está dizendo ali? Casta é espécie de demônio, linhagem. Ele está dizendo para nós que nós vamos enfrentar batalhas da vida, que se nós não tivermos uma vida de profunda consagração ao Senhor, elas vão nos derrotar. Nós vamos barrar. E se levantar um poder na tua igreja, contra a tua igreja? E se levantar um poder contra a tua família? Se levantar um poder contra a tua saúde, teu ministério? E se for um desses aqui, que Jesus disse que se não se expulsa se não for com esse nível de consagração. Como é que você vai fazer? Mas Jesus já disse,
O compromisso dele é com a sua palavra. Ele vela para cumprir a sua palavra. Então eu fiz a primeira pergunta, se você cria. Eu perguntei por que isso está registrado. Eu perguntei se você consegue perceber que eles interferiram no mundo físico. Se Satanás já acabou com isso aí tudo, né? Para a gente ir meditando, A pergunta, estão todos mortos? Esses homens afundaram no Mar Vermelho? Esses homens se acabaram? Satanás não manipula mais nada? Você pode até não ver. E eu vou te dizer por quê. Que a igreja não vê, mas essas coisas acontecerem. Sabe por quê? Porque a estratégia de Satanás hoje é outra. É conduzir o homem para um materialismo desenfreado. Ou seja, não crê em nada além dessa vida. Em poderes, e ele fazendo isso, o homem moderno não acredita nem em Deus. O homem moderno desconhece, ignora e até refuta qualquer argumento que se fale e tente se provar que Deus existe. Então, a maior estratégia dele não é manifestar esse poder como ele manifestou no Egito antigo, mas de manipular a mente do homem moderno para dizer assim, não existe mais isso. Agora, ele continua fazendo a mesma coisa. É o mesmo poder. Ele não faz, aquelas macacadas, né? Aquelas coisas. Ele não faz. Mas ele continua manipulando. O poder agora continua controlando tronos, reinos, líderes, pregadores, profetas, ensinadores, professores de teologia. E a filosofia está entrando na igreja, a teologia, e empurrando para fora da igreja o poder de Deus. Negam o poder de Deus. Por que Satanás faz isso? Porque só o poder de Deus para pará-lo. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 10, se não falha a memória, ou é 2 Coríntios 10, 4. As armas da nossa milícia, da nossa batalha, elas não são carnais, não são coisas humanas, não são filosofias. Não são essas frases de efeito, palavras bonitas, essa chacota que se fazem aí hoje, essa palhaçada que se faz hoje aí, de pastores com filosofia, só termos filosóficos, termos de autoajuda e tanta coisa dentro da igreja e não tem palavra de Deus, poder de Deus. Você algum dia recebeu algum ensinamento sobre isso aqui? Seja sincero. Que esse poder pode estar te enfrentando? Que esse poder pode te enfrentar? E que ele está agindo contra a tua igreja, contra a tua família, que ele é real, que ele existe, e é por isso, e não é à toa que Paulo diz, orando o tempo todo, com orações e súplica no Espírito. Em outra parte ele diz, orai sem cessar. Por que os conselhos bíblicos, por que os antigos tinham uma vida tão comprometida com Deus? Porque eles conheciam a realidade do mundo espiritual. Por que os apóstolos eram conhecidos como joelhos de camelo, de tanto orar? Por que eles se congregavam todos os dias? Você vai ver lá no final, vou botar esse texto aí. Todos os dias estavam no templo. E era com alegria, não era murmurando, não. Esse pastor é todo dia, quer para me viver na igreja e não sei o quê. Não, era com alegria, era com amor, com desejo, porque eles reconheciam, primeiro, o valor de Deus. Eles amavam o Senhor de verdade. Eles não estavam lá obrigados. Eles não iam para a igreja para dormir, para brincar, para desfilar, para se entreter, eles iam para ouvir a palavra e ser instruídos. Não é como hoje igrejas que fazem até sorteio de carro, de bicicleta, de moto e fica uma bagunça, né, para juntar multidões. Eles iam para ser instruídos na palavra. Olha o Salmo 27, versículo 4. Davi diz, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. E o que foi que ele pediu? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para eu contemplar a beleza, a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Ser instruído na sua palavra, ao tempo que ter experiências com Ele, contemplar as manifestações dEle, do poder dEle, da graça dEle, da glória dEle, de tudo que é lindo dEle, que Ele só tem coisa linda mesmo. E Ele também, eu quero ser instruído porque eu preciso dessa instrução. Era esse. Aí eu pergunto, aí fica esses líderes hoje empurrando a igreja para a filosofia, para essa teologia, pastores que criam no poder de Deus, que viviam o poder de Deus. E eu assisti muito deles, e muitos deles foram, Deus usou esses pastores como instrumentos. Hoje negam o poder. Hoje são verdadeiros escribas que estão batendo contra as coisas de Deus, contra o poder de Deus. Se associaram aos grandes, aos doutores, e esqueceram os discípulos.
Esqueceram o Deus que te projetou. Você está aí hoje porque Ele te levantou, Ele te colocou, você orava, você subia monte, você tinha sede de Deus, você tinha vontade de conhecer, de viver. Mas aí depois Satanás enganou muita gente. Eu digo você aqui, mas Deus sabe para quem essa palavra está sendo endereçada, viu? Dirigida. Mas se você é um dos que busca o Senhor, que isso fortaleça o teu coração, irmão. Que isso alegre o teu coração. Essa guerra existe. Ele manipula mentes. Ele manipula corações. Ele está adoecendo pessoas. Eu lembro que quando eu comecei a ministrar curas mediante anestesia espiritual, eu ia nas igrejas pregar. Então, quando eu começava a ministrar, e eu dizia, irmão, quem sentiu tontura? E venha para frente, quem sentiu tontura, alguma coisa assim. E aí alguns caíram anestesiados, outros sentiu tontura e ficavam, uns vomitavam e vomitam ainda, quando a gente vai ministrar. Ainda acontece aqui para a glória de Deus e vai continuar acontecendo. E aí um dia eu cheguei em casa e disse, minha filha, eu estou contando aqui quando foi no começo, eu ainda não consegui entender algumas coisas, por isso que eu estou me afim no tempo passado. E aí um dia eu conversando com minha esposa, eu disse, minha filha, por que tanta gente vem na frente? Por que tanta gente vem sentindo tontura? Assim, sente aquelas sensações ruins? Ele disse, e é só seta maligna, só ataque maligno. Satanás veio para matar, roubar e destruir. E ele continua nessa missão, só que agora camuflado, ocultado. Agora está despercebido, porque a igreja hoje, e eu posso dizer, em sua maioria das congregações, são líderes que não acreditam e não buscam. Não acreditam porque não buscam mais o poder de Deus. Então eu quero continuar falando desse texto e talvez eu vou dividir, né? Aí vem a pergunta, pastor, quem eram esses magos? Pastor, de onde eles vieram? E como eles conseguiram esse poder? Eu vou só na Bíblia contigo. Você já ouviu falar das pirâmides, né? Que também estão escritos, né? Lá no Egito Antigo, as pirâmides e tantas outras, e são fatos, é fato, você vai ver hoje. Mas se você ler escritos sobre as pirâmides, desses homens que vieram do satanismo, eles vão falar muita coisa, que elas eram muito mais do que câmaras, vamos dizer assim, túmulos dos faraós. Elas eram câmaras secretas, onde Satanás escolheu pessoas para ensinar o seu poder, o poder dele de Satanás. E tu pode ver como elas têm um formato de uma seta para cima. E os escritos, e estão até hoje, são das estrelas. Desenhos de estrelas, desenho das constelações, Órion como a principal, tudo isso, nada disso é à toa, irmão. Nada disso é por acaso. Nada disso está aí, está aqui escrito e comprovado na história hoje, nada disso é por acaso. Isso tudo, aquelas construções, aquelas pirâmides, que até hoje se admira como elas foram construídas, de que forma não havia tecnologia para se construir, se posicionar como onde elas estão posicionadas. Eram locais, pontos na terra, onde Satanás escolheu a dedo, apontou para os líderes deles que eles tinham, para os sacerdotes, ensinou esses homens para canalizar, abrir portais espirituais para canalizar o poder, para manifestar nessa terra. Portais espirituais para manifestar o seu poder. E olha o que ele fez no Egito. E olha a bagunça que ele fez no Egito. E olha o poder que está escrito aqui na Bíblia. Acabamos de ler. Olha o poder que ele conseguia drenar, trazer do mundo espiritual para o mundo físico através daqueles magos. Então, aí vem a pergunta. De onde eles drenavam esse poder? Pastor, eu estou lendo aqui. E a minha Bíblia está dizendo que não foi manipulação, não foi mágica, não é que eles fizeram um ilusionismo, uma técnica de ilusionismo, né? Quase não sai. Não. Eles manipularam, eles mexeram, interferiram no mundo físico com o poder. Eles fizeram aquilo ali. Transformaram a serpente, um pedaço de pau numa serpente. Transformaram água em sangue. Fizeram surgir rãs. E agora, de onde vem esse poder? Aí a Bíblia explica. Se você abrir o livro de Jó, né?
Antes de dizer quem eles são, vamos dizer de onde vem esse poder. Eles eram instrumentos. Homens como tem homens aí que se dão a viver para Satanás. E hoje está até virando moda dizerem eu sou satanista. Né? Não creio em Deus, está virando moda, eu sou ateu. Nem imaginam o mal que eles estão causando. Nem imaginam quem é Satanás. A maldade, a malignidade, o poder de destruição que Satanás tem. E aí está virando moda nesse mundo moderno ser ateu, ser agnóstico, eu não creio em nada, eu tenho dificuldade, eu não posso, eu creio na ciência, eu creio nisso, aquilo, outro, né? E aí vem até religiosos que não creem em nada, que se dizem religiosos. E aí de onde eles vêm? Pessoas que se dão, que entregam o coração para Satanás e ele manipula essas pessoas e criam nela a troco de promessas. Os faraós, eles esperavam receber a imortalidade. Mas a maioria é o poder, a oferta de poder, é a oferta de receber um nome famoso, poderoso, dinheiro, como estão aí um monte de cantores e cantoras fazendo pacto com Satanás e nem sabem quem é Satanás, a malignidade, a perversidade, o estrago que ele faz através dessas vidas, como muitas fazem aí, até possessas. Acesse aí o YouTube, você vai ver cantores cantando possesso, cantores que fizeram pacto abertamente com Satanás, outros que receberam a proposta e não aceitaram. Isso tudo existe, meu irmão, isso tudo é fato. Não creia na conversa de Satanás, porque ele quer ocultar isso. Agora escute lá, de onde vem esse poder? Olha cá, olha aqui, olha a sua Bíblia e olha o que diz em Jó. 3 coisas sobrenaturais acontecem. Livro de Jó. Lá na frente, né? Claro, o Êxodo, lá na frente. Há quem diga que Jó viveu, né? Que é um dos livros mais antigos, e que viveu no tempo de Abraão ou de algum dos patriarcas, né? Outros dizem até mesmo que Jó viveu antes da lei, porque ele não cita em nenhum momento, né, a lei de Moisés e tal, aquele negócio todo, né? E eu estou aqui me situando no tempo, né? Que Abraão viveu muito tempo antes de Moisés. Então, há quem diga que Jó viveu lá naquele tempo. E naquele tempo, olha Satanás já manifestando aqui o poder dele, ó, em Jó. Em Jó. Porque há quem diga, porque não tem uma data no livro de Jó dizendo, ó, Jó foi escrito no ano tal. Não tem. Então, por uns estudos que se fazem, que Jó não cita, apesar de servir a Deus, não cita a lei de Deus, então, se ele servia a Deus e não conhecia a lei de Deus oficializada, como Moisés entrega no Monte Sinai, como Deus entrega, e Moisés entrega para o povo no Monte Sinai, então ele viveu antes da lei, em um período patriarcal, talvez no tempo que o povo de Deus estava no Egito, ou antes de ir para o Egito, naquele tempo. Olha o poder de Satanás se manifestando no tempo de Jó. Lembra lá, ó, Jó, capítulo 1, 14, 15 e 17, os versículos que eu estou dando. Jó, capítulo 1, uma reunião dos filhos de Deus em algum lugar aí no mundo espiritual, nas regiões celestiais, né? Não é especificado se foi lá no céu, né? Mas nas regiões celestiais, os filhos de Deus se reúnem, aqui são anjos, né? Então, ó, ele move pessoas, olha lá, Satanás vai falar aquelas coisas de Jó, o vídeo vai ficar muito grande se eu falar aqui. E aí falar mal de Jó, que ele fazia aquilo, não que ele fazia tudo aquilo porque Deus o abençoava e pediu para tocar nele que Jó negaria a Deus. E Deus permitiu, né? Ele tocar na saúde dele, nas finanças dele, né? Só não tirar a vida. Olha lá, Jó capítulo 1, versículo 14, 15 e 17. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Aqui é depois que Deus autoriza Satanás a tocar no que Jó tinha, e inclusive na sua saúde, posteriormente, e também nos filhos. Olha o poder de Satanás se manifestando. Isso aqui é claramente, se você ler o capítulo todo, você vai ver como o poder dele. Isso aqui é ele manipulando pessoas, ó. Ó, o que ele vai dizer aqui, ó. Mataram, de repente, estavam lá os servos de Deus, né, pastoreando, né, cuidando dos bens de Jó, dos bois, né, jumentos, dos camelos, das ovelhas, e olha lá, ó. E disse, os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles, e de repente deram sobre eles os sabeus. Era um povo da época.
e os levaram e mataram aos servos ao fio da espada, só eu escapei para trazer-te a nova. O que entrou na mente desses caras, do coração desses sabeus? Satanás entrou, manipulou. Por que não fez antes? Porque Deus não havia permitido. Porque era um homem fiel. Deus está permitindo porque tem um propósito dele permitir, né? Que não é aqui o assunto para a gente tratar porque Deus permitiu. Mas se não, ele faria. Por que ele está fazendo, Satanás, essas coisas hoje? Matando e fazendo e acontecendo. Porque as pessoas não têm defesa espiritual. As pessoas não buscam o Senhor. Fica uma porta aberta para Satanás agir, entrar e fazer o que está fazendo nessa geração. Mas olha, continuava, ó, versículo 15 e 17. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, e levaram e mataram ao servo ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Ó, sabeus, e agora deram sobre os caldeus. Olha como Satanás influenciava esses povos. Olha como ele já tinha tantos instrumentos, além de ter os instrumentos oficiais dele, os que se entregam abertamente a ele, as pessoas, por não terem defesa espiritual, creem em tudo que vem na mente. Vem um aborrecimento, cede. Vem um pensamento, aceita. Toda besteira que Satanás joga, porque não tem defesa, não tem o capacete da salvação. O que Paulo fala lá em Efésios 6, a partir do versículo 10, e começa dizendo: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí ele continua, ele vai falar de toda a armadura espiritual. Aquilo precisa ser vestido, revertido, porque senão Satanás nos atingirá. Outro texto está aqui em Jó 1,16. Eu coloquei assim um pouco fora de ordem para você ver. Primeiro ele manipulou pessoas, mas está tudo lá. Leia o capítulo depois. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Presta atenção, aqui diz fogo de Deus, mas isso aqui é a narrativa do servo que escapou vivo de Jó, porque não conhecia. Ele não sabia, e nem Jó, o que tinha acontecido nessa reunião em algum lugar. Sabe, às vezes, o nosso nome pode estar no meio de uma reunião. Jó estava lá sentado, talvez na cadeira de balanço, eu nem sei se ele tinha, porque ele era um homem muito ativo, ele era um homem muito esforçado nas coisas, né? E ele nem sabia que essa reunião estava tendo, e ele era o assunto dela. Talvez o seu nome é agora, eu espero que não, nem o seu, nem o meu, eu espero que não, mas talvez pode acontecer de estar agora o nosso nome está numa reunião maligna e eles tramando contra a minha e a tua vida, o meu e o teu ministério, a minha e a tua família, a minha e a tua saúde, a minha e a tua casa, a minha e a tua igreja, a minha e a tua cidade, ou seja lá, meu e os teus amigos. E nós precisamos, porque nós somos luz, fomos chamados para essa guerra. E olha lá, fogo do céu. Isso aqui, olha, isso aqui tudo é interferência do espiritual no mundo físico. Manipula a mente das pessoas e o coração vão lá e roubam as ovelhas e matam o servo de Jó. Nunca tinham feito isso. Porque depois Deus permitiu. Isso aqui é Deus. Uma das lições é Deus dizendo: cuidado com esse ser. Estejam debaixo da minha proteção. E o próprio Satanás admite: tu puseste uma cerca em torno de Jó. Tu protege Jó. E é por isso que ele te serve, porque tu dá tudo para ele. Mas Satanás admite que havia uma proteção de Deus em torno da vida e da família e dos negócios de Jó. E é assim que Deus faz hoje. Ele permite aqui Jó por um propósito, que não é o assunto de hoje. Mas Satanás admite: eu não posso tocar, ninguém pode tocar nele, porque tu proteges ele. Está tocando agora porque Deus permitiu. E olha aqui, servos dos inimigos atingindo, fogo caindo do céu. O camarada viu e está dizendo aqui, só que ele interpreta como sendo de Deus, porque está vindo do céu, está vindo de cima. Olha lá, versículo 16, 1,16. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei. Agora ainda tem o versículo 18. Ó. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, versículo 19. Eis que se levantou o grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles
e morreram, só eu escapei para te trazer a nova. Que nova, né? Vento derrubou uma casa. Olha que furacão. Olha que pancada e força de vento que derrubou. E se os filhos, Jó era rico, ele não ia construir uma tapera para os filhos. Se Jó era rico, ele não ia construir uma chupana para os filhos. Era uma casa bem construída. Mas o vento de Satanás, que ele sopra, manipula os corações, faz vir fogo do céu e vento. E aí será que muitas dessas coisas não são espirituais? Desses ventos, desses fogos, de tanta coisa que acontece por aí? O que impede de ser? Mas Deus levantou uma igreja para se posicionar, mediante a oração, submissão ao Senhor e à sua palavra, a prática da vida espiritual, da vida cristã, vivendo o sobrenatural de Deus, crendo que ela é um instrumento de Deus para mudar essa nação. E enquanto Deus está falando isso, alguns líderes desavisados, descomprometidos, enganados, estão apostando na mudança na nação, apostando na política, nos homens. Quando Paulo diz para a gente orar por essas autoridades, para que a gente tenha uma vida tranquila e sossegada, cobrir eles de oração, porque eles estão querendo manipular a mente dessas pessoas. Mas aí os líderes de hoje, eles querem mudar a sociedade, mudar o país, mudar o seu estado através da política, de leis, e não através da palavra de Deus. E é por isso que está escrito que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. E enquanto eles estão nessa peleja, muitos deles estão dando mau testemunho, é uma briga. Enquanto estão pensando que estão fazendo alguma coisa para a nação através da política, estão espantando as pessoas da igreja, que as pessoas estão cada vez mais escandalizadas com essa mistura promíscua dos ministros de Deus com as coisas de Estado. E não é proibido não, meu irmão. Desde que Deus te chamou para isso, chamou alguém. E se Deus chamou, ele sustenta. Agora chama, como é que Deus chama esse povo com esses projetos de poder, sede de dinheiro, de poder, larga a igreja, larga o chamado, larga tudo e vão dar mau testemunho. Isso é chamado de Deus, é coisa nenhuma, irmão. Isso aí é um engano maligno para tirar um pastor que podia estar orando e ensinando, porque muitos são realmente chamados. Só não vigiaram e saíram para a política e saíram para tantas outras coisas. Tá bom? Isso aqui é a primeira parte, o poder dele. De onde vem? É drenado de Satanás. Pastor, que poder aquele que aqueles magos recebiam no Egito e faziam aquilo ali? É um dreno. O que eu falo de um dreno, vocês sabem. Eu uso essa expressão dreno. Manifestado vem do inferno, mediante poderes espirituais, mediante portas espirituais abertas para manifestar o poder do maligno nesse mundo físico. Eu ainda vou falar de portas, portais, né? Tem livros aí interessantes de homens que viveram lá, não estão tão claros nas escrituras, assuntos, mas quando você estuda e lê, você vai perceber que a Bíblia vai mostrar bem aqui, ó, o poder, de onde vinha. Se você ler o livro do Daniel Mastral, de algum outro desses satanistas, tudo com equilíbrio, irmão. Como dizia o pastor Estevão, a gente vai ler, até a Bíblia a gente tem que ter cuidado quando vai ler, né? Porque tá aí as maiores aberrações, as pessoas usando a Bíblia, né? Então, é o temor de Deus que controla, que equilibra. É do temor de Deus, temendo e tremendo diante da sua palavra, né? Da santidade de Deus. Mas você olha aqui os magos manifestando esse poder, então ele vem de algum lugar, de alguma forma Satanás ensinou. E esses homens que andaram no satanismo, que estudam e pesquisaram, vão dizer, olha, irmãos, aquelas pirâmides, aquelas coisas e tal, e as nossas experiências espirituais comprovam que essas pirâmides são portais